Olá pessoal, eu sou o Igor. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma filmagem cinematográfica usando uma câmera DSLR. No caso aqui eu tenho a Canon SL3. Ela serve muito bem para esse propósito de fazer filmagens cinematográficas pelo custo-benefício, tá? Então o que você precisa, do que você precisa para fazer uma filmagem cinematográfica? Primeiro, você precisa de uma câmera, óbvio, sem a câmera você não vai conseguir fazer a filmagem. Segundo, no caso de uma DSLR você precisa de uma lente, no caso aqui eu estou utilizando a f1.8 50mm da Canon mesmo, tá? Por quê? Porque ela tem abertura f1.8, que é uma abertura alta. E para fazer filmagem cinematográfica, o ideal é que eu tenha uma abertura alta. Eu posso usar outras lentes, né, com aberturas menores, como a lente do kit, ou então uma lente de zoom, caso eu queira fotografar algum objeto distante e tal. Mas o ideal é você usar uma câmera com abertura bem alta, no caso essa daqui, a f1.8, ela vai servir bastante para fazer profundidade de campo e mais efeitos com os objetos que sejam cinematográficos, né? E outra coisa que você precisa muito, no caso, é um filtro ND variável. No caso, esse filtro aqui, se você observar, é como se fosse um óculos escuro, ele escurece mais a imagem, e você girando ele aqui, você escurece mais ou escurece menos, tá? Então é bastante útil nesse aspecto, eu vou explicar o porquê depois. Nesse vídeo, o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou mostrar para vocês algumas configurações nessa câmera, especificamente aqui Canon SL3, para melhorar o aspecto cinematográfico dela, e depois a gente vai filmar algumas coisas aqui e mostrar para vocês como fazer alguns takes cinematográficos, e é isso daí. Não deixe de se inscrever no canal e de deixar um joinha aqui, porque ajuda bastante o vídeo a ser divulgado. O primeiro aspecto com que você precisa se preocupar é o esquema de cores. Você pode usar as configurações que já estão padrão na sua câmera, mas não vai ficar tão legal do aspecto cinematográfico, né? Então a gente vai usar o Pro Slot Flat. Então eu vou explicar agora para vocês como que configura o Pro Slot Flat na câmera. É bem simples, bem tranquilo. Agora vamos definir o esquema de cores, né? Para isso eu vou clicar nesse quezinho aqui no canto, vou escolher aqui efeitos da imagem, e aqui embaixo eu vou escolher a opção do efeito neutro, ok? Depois de selecionar a opção do efeito neutro, eu vou clicar nesse info para editar essas propriedades aqui, de nitidez, contraste e saturação. No caso da nitidez, eu vou definir ela como 0, tá? O mais estranho que isso possa parecer, quanto menor a nitidez, melhor a qualidade da imagem. O contraste eu também vou definir como o menor possível, ok? E a saturação eu vou colocar -2, ou seja, 2 tiquezinhos para a esquerda. Com essas configurações aqui que eu selecionei, a qualidade da imagem vai ficar melhor e mais flexível para pós-edição, no caso de filmagens cinematográficas, ok? Então, usem essas configurações. O segundo aspecto é a resolução. Tem que escolher uma resolução que pode ser 4K, Full HD, HD e uma taxa de quadros por segundo. Vou mostrar para você aqui como que você vai escolher e qual é o aspecto, vantagem e desvantagem de cada uma. Aqui, agora vamos escolher opções de resolução e taxa de quadros por segundo. Então vou clicar nesse quezinho e depois aqui. E aqui embaixo você tem todas as opções, né, de resolução, 4K, Full HD ou HD. E nas respectivas taxas de quadro por segundo. Eu pessoalmente gosto de escolher essa aqui, que é Full HD a 60 quadros por segundo, porque ele diz 59,94, né? Mas arredondando é 60 quadros por segundo. Porque eu gosto de fazer slow motion. Se você não tem intenção de fazer slow motion, você escolhe essa opção aqui de 30 quadros por segundo, porque ela é melhor. Ou então a opção 4K de 24 quadros por segundo também vai atingir um efeito cinematográfico bacana. Só que ela tem um problema. O do foco automático, né, da Canon Dual Pixel não funciona nessa resolução 4K. E aí você vai ter um problema para fazer o foco. Você vai ter dificuldade. Então, por isso eu prefiro escolher essa opção aqui Full HD 60 quadros por segundo, porque eu gosto de fazer slow motion. Por fim, você tem que escolher configurações como velocidade do obturador, abertura, ISO, dentre outras. É claro que de acordo com a cena que você estiver fazendo, você vai escolher configurações diferentes, né?
Mas existem algumas regras gerais em se tratando de filmagens cinematográficas, vou explicar para vocês agora. Agora vamos fazer as configurações da câmera. Primeiro coloquem no modo manual, tá? Porque o modo manual é mais flexível, você consegue fazer muito mais configuração. E segundo, vamos configurar a abertura. A abertura tem que ser a maior possível, no caso aqui eu coloquei f1.8, justamente porque ela é maior. Lembrando que um número menor significa abertura maior, então vou colocar a menor possível para eu ter um efeito de desfocamento, de profundidade de campo, né? Então aqui eu posso focar aqui na plantinha, ou então eu posso focar aqui nesse tronco, né? Se eu tiver com uma abertura bem grande, eu vou poder fazer isso com maior facilidade. Segundo, é a velocidade do obturador. Bom, via de regra, a velocidade do obturador, tem vários estudos aí feitos que ela é melhor quando ela está configurada para o dobro da quantidade de quadros por segundo que você está utilizando na gravação. Como aqui na gravação eu estou usando 60 quadros por segundo, então naturalmente eu vou usar 1 sobre 120, né, que o dobro de 60 é 120 para a minha velocidade do obturador. No caso aqui eu não tenho como selecionar 120, então fica 125, já tá bom, tá? Se eu estivesse filmando a 30 quadros por segundo, eu utilizaria 60, né? Mas aqui eu vou utilizar 120 porque eu estou filmando a 60 quadros por segundo. Se vocês observarem, como eu tenho uma velocidade de 1 sobre 125, ela é uma velocidade que capta muita luz, né? Então vai ficar tudo muito claro. Então é para isso que entra, obviamente, aqui o filtro, né? Eu vou encaixar o filtro aqui e vou ajustar ele, né? Vou ajustar ele para que ele deixe a cena mais escura e compatível com essa velocidade do obturador. Então aqui eu tenho o filtro, né? Ele pode me deixar mais ou menos escuro, eu vou ajustar de acordo com o que eu quero. Lembrando que esse ajuste é o físico, né? Aqui na frente, no filtro mesmo, ND variável. É para isso que o filtro serve, né? E por que eu tenho que utilizar essa velocidade do obturador? Porque ela gera um certo blur no movimento, né, da filmagem, que é bacana do aspecto cinematográfico. A pessoa instintivamente ela percebe isso, tá? Então, aí temos agora a nossa terceira configuração, que no caso é a ISO, né? Bom, no caso da ISO, eu prefiro deixar no automático, mas o ideal é que você deixe ela o menor possível, para que tenha menos ruído, né? Eu deixo no automático e seja o que Deus quiser, mas o ideal é que você coloque a menor possível, ok? Então, essas são as configurações que eu tenho para falar para vocês sobre aspectos cinematográficos da câmera. E agora vamos aos exemplos, vamos filmar algumas coisas aqui do ponto de vista cinematográfico. Agora eu vou mostrar para vocês algumas cenas, né, cinematográficas que a gente pode pensar na hora de fazer um vídeo. Primeira coisa que eu acho importante observar é profundidade. Então você observa o cenário e observa algo que tenha profundidade. Por exemplo, a gente tem essas flores aqui, né? Essas flores aqui, elas têm uma certa profundidade. Então seria uma coisa bacana filmá-las, né? Então o que eu posso fazer? Vim aqui, né? E fazer uma filmagem envolvendo as flores, né? Então vocês vão observar que eu posso filmar, focar nas flores que estão mais próximas de mim, depois mexer um pouquinho, focar nas flores que estão mais distantes e assim por diante. Assim eu faço um take cinematográfico aqui bacana. Então, gente, essa daqui é a minha modelo, né? Temos aqui Lilian, e eu poderia filmá-la andando aleatoriamente aí, mas eu poderia filmá-la de alguma maneira cinematográfica aqui nesse cenário, né? Aqui eu vem andando, ó, Lilian. Aqui eu tô filmando elas de uma maneira não muito cinematográfica, né? Beleza, filmei e tal, mas já que eu tenho essas flores aqui, né? Eu posso me aproveitar delas, que elas têm uma profundidade, e filmá-la assim. Então, o que a Lilian vai fazer? A Lilian vai lá pro final das flores e eu vou filmar com a câmera, ela, né? Vou filmar aqui com a câmera, ela vindo, e vou focar nela. Aí observem que eu vou ficar bem aqui, bem de ladinho, para dar um efeito cinematográfico. E olha só como é que vai ficar a cena. Agora, dica número 3. Suponha que eu queira filmar aquele coqueiro ali por algum motivo. Eu poderia filmá-lo só filmar o coqueiro,
Ou então eu poderia, tipo, fazer de alguma maneira cinematográfica, por exemplo, aproveitar que existe essa flor, focar nessa flor e depois focar no coqueiro. Então olha só o que eu vou fazer aqui. Agora vamos a mais uma dica, olha só. Uma coisa que a gente tem que aproveitar é que as superfícies planas, como por exemplo o chão, tem profundidade também. Então eu posso filmar a Lilia andando de um lado para o outro com a câmera aqui bem próxima do chão, né? Com a câmera aqui bem próxima do chão. E isso vai dar um efeito cinematográfico bacana. Olha só. Então, aqui mais uma dica relacionada à profundidade, né? A gente viu essas flores aqui, a gente achou que tem uma profundidade bacana aqui que dá pra brincar, né? Então, olha só o que eu vou fazer com a câmera aqui, focando. Seja nas flores ou seja na Lilia. Então agora a gente achou esse outro lugar aqui que é bacana, porque ele tem muita profundidade, tem várias plantas aqui com profundidade e tal. Tem essa cerca que é feia, mas a gente vai tentar fazer ela não aparecer. Mas vamos fazer aqui o vídeo agora com a câmera aqui, né? Com a câmera, focando na Lilia e vendo o que acontece com relação à profundidade. Outro lugar bacana que tem aqui é justamente este lugar aqui com estas plantinhas aqui. Eu não sei qual é o nome delas, tá? Mas tá rolando o pôr do sol ali, dá pra fazer um take cinematográfico. Porque essas plantinhas, elas têm uma diferença de profundidade, né? Então eu posso me aproveitar disso. Olha só como fica. Este é o Igor filmando a Mimi. E ali por trás está chegando outro gato. Que é um outro ali. Olha que dengosa. Oi, você tá curiosa? É? Tá curiosa? Quer saber o que eu estou? Então é isso, esse foi o nosso vídeo sobre filmagens cinematográficas usando uma câmera DSLR. Espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, inscrevam-se aí no canal, deixem um joinha. Vamos ter alguns vídeos mais de tutorial, principalmente sobre edição. Então fique aí atento para você curtir mais vídeos do nosso canal. Valeu!